Fala pessoal, beleza? Nesse episódio sensacional com o Diego da Ar Natural, você vai descobrir tudo, além de quem é o Diego, tudo sobre exaustão. O cara falou sobre tudo que envolve o sistema de exaustão. Para você que acha que é só aquele chapeuzinho lá que puxa fumaça, não é. Então confere o nosso vídeo e descobre tudo que você precisa saber. Fechou? Assiste aí. Valeu! Fala pessoal, beleza? Bom, antes de ir pro vídeo, eu tô aqui muito feliz para anunciar para vocês uma parceria incrível do Fat Food Show. Claro, obviamente, que é a Seara. Então, assiste aí o episódio enquanto eu como meu Chicken Supreme. A qualidade vai te surpreender. É nóis! Ladies and gentlemen, welcome to the Fat Food Show with André da Trato. Fala pessoal, beleza? Começando mais uma vez Fat Food Show para vocês. Oferecimento 2420 embalagens e creme americano. Bom, agradecer já de cara os nossos patrocinadores Seara Food Solutions, Expresso Delivery, Gulodice, Fornoflex, muito obrigado mais uma vez por comprarem as nossas ideias malucas. O meu convidado de hoje é o cara que sabe tudo sobre sucção, fumaça e sistema de exaustão, Diegão da Ar Natural. Fala, meu mano. Beleza, André? Tudo bem? Tranquilo. Obrigado de ter topado o convite de participar e Cara, falar do maior drama. Pra mim é uma honra, cara, poder estar aqui conversando. Eu conheço você. Acho que você nem se lembra, eu vi você uma vez na frente do Goró. Você ainda nem tinha hamburgueria. Você tava lá falando com o Digão e tal. E eu falei, Digão, quem é esse cara aí? Ele falou, meu, esse cara quer montar uma hamburgueria de trato e tal. Aí eu acho que você nem lembra disso. É, da hora, mano. Eu acho que o Digão... A minha lembrança da primeira vez que eu te cumprimentei e tal, o Digão me apresentou quando você estava instalando a coifa da A2. Tá. Da A2? Não, era Goró 1 ainda, mas era aquela que era do lado do delivery? Uma casinha, né? Uma casinha. Eu tenho essa lembrança. Mas de te conhecer pessoalmente, te conhecer antes eu já te conhecia, do canal do Hambúrguer Perfeito, do Fabrício e tal, de todo o material que você já falava de coifa e tudo mais. Naquele período do Digão, inclusive, eu estava migrando do que era só um delivery. Então a Trato rolava só delivery e aí eu ia montar a loja. Tanto que a minha coifa hoje, é uma vergonha de falar isso, é a coifa que era do Digão da lojinha pequenininha. Ah, entendi. Eu peguei aquelas duas coifinhas que ele tinha lá, bem ruins, obrigado Digão pela coifa ruim, e coloquei na Trato. Não é nem que a coifa é ruim, o Diego vai explicar por que não dá certo, tá? O Marcelo do Maquimbal fala uma frase que eu gosto. Não existe equipamento ruim, existe equipamento mal dimensionado. Sim. Que faz todo sentido. O equipamento, às vezes, ele funciona. Se o cara for só por uma fritadeirinha, pode ser qualquer coisa que vai dar certo. Agora, o sistema de exaustão como um todo, que é o que eu vou pedir para você falar já, Sim. Precisa ter outras coisas que, às vezes, a gente não leva em consideração, né? Sim. Bom, mas eu queria que a galera, já viu? Assim é bom, né? Quando sai a galera, conhecesse um pouquinho o Diegão, da Ar Natural. Todo mundo conhece só o Diego, que aparece no Hambúrguer Perfeito, que fala só de sistema de exaustão. Mas a minha primeira pergunta é, você é o dono da Ar Natural? Hoje é você quem manda lá? Quem manda é boa. Na verdade, hoje eu tenho cotas da empresa. Eu já trabalhei lá atrás, quando eu tinha 18 anos, 19 anos, eu trabalhei instalando exaustores eólicos. Aí eu fiz TI, saí, e aí por coisas da vida eu acabei retornando e hoje a minha última passagem vai fazer 9 anos. Uhum. E nessa última passagem eu acabei tendo uma oportunidade na área comercial e aí eu comecei a trabalhar e a empresa toda foi se dedicando e aí eu acabei ganhando algumas cotas e hoje eu sou sócio da empresa. Quem toca ela sou eu e o Elson, que é meu sócio, /tio, né? Então a empresa era do seu tio, sempre foi? Sempre foi, ele fundou há uns 20 anos atrás. Uhum. Só trabalhava com exaustor eólico. Exaustor eólico são esses que ficam no telhado, esses globos que ficam girando. Tá. Sim. Esse não é só para pomba se divertir? Não. Esse aí ele tira o bolsão de ar quente, porque como o ar quente é mais leve, ele tira o ar quente e deixa o ar frio entrar. Mas tem a aplicação correta. Tá. Normalmente esse a gente vê mais em fábricas e tal, Sim. né? Enquanto acho que desses telhados que esquentam mais, ele faz esse serviço de trocar o ar. Se tiver pé direito alto, funciona bem. Ah, tá. E eólico, óbvio que ele não precisa de força nenhuma, ele funciona sozinho. Tranquilo, e é Com a barato força do também. vento. Bacana. É barato. Bom, mas você já conhecia de sistema de exaustão, como se você fez TI, mas de molequinho você já ficava na empresa ali do seu tio, já era uma coisa da sua família ou nada a ver?
Cara, quando eu instalava eólico, quando eu tinha uns 18, 19 anos, eu nem imaginava para que servia, na verdade. Só o trampo. Eu só instalava. E aí, conversando com meu tio, depois de uma sociedade que a gente teve de uma outra empresa, ele falou, pô, você não quer trabalhar comigo? Beleza. Só que é o seguinte, você vai ficar 6 meses só ouvindo, só observando e estudando. E aí eu fiquei esses 6 meses. Então, em todas as visitas com ele, devorava a literatura do ramo, norma, e aí eu comecei a entender a lógica da coisa. E aí a gente aí eu comecei a sair sozinho algumas vezes. E como eu sou um cara apaixonado por cozinha, por cozinhar, enfim, e eu acabei, cara, eu amo cozinhar. E eu acabei entrando assim, meio que sem querer, querendo. E aí a gente começou a se especializar bastante. Já fazia sistemas de exaustão, mas a gente começou a profissionalizar mesmo, entender gordura, que tipo de... para o negócio funcionar bem. De gordura eu entendo. Não, aí, bom, de moleque, 19, 18 anos, normalmente quando a gente arruma trampo, é aquele trampo, eu preciso de um trampo, porque eu preciso comprar roupa, eu preciso comprar tênis, eu quero comprar meu carro, eu quero namorar, eu quero não sei o que, a gente só pensa no trampo, o salário, né? Sim. Aí depois seu tio te deu essa oportunidade de aprender mesmo, de pôr a cara e estudar a parada. Isso com quantos anos, você lembra? Cara, isso vai fazer 9 anos, 9 anos atrás. Aí eu passei alguns anos só trabalhando, a empresa foi crescendo, e aí eu decidi fazer engenharia mecânica. Legal. Aí eu trabalhava e estudava, e hoje eu sou formado em engenharia mecânica, então hoje os projetos da Ar Natural, as ARTs, o que a gente precisa, eu acabo assinando também. Cara, normalmente, quem trabalha, as empresas que trabalham no mercado, é uma crítica e não é, porque eu entendo um pouco como é difícil, não é todo mundo que consegue, mas tem um monte de empresa que não mete nada, que não faz nada, né? O cara chega lá, monta um sistema de exaustão e pau no gato, vai pra cima. Cara, eu falo pra todo mundo que exaustão no Brasil é um trabalho de formiguinha. Lembra quando começou airbag em carro? Sim. Todo mundo falava assim, airbag era opcional, tal. Cara, a exaustão é mais ou menos a mesma coisa, né? Existe uma cultura no Brasil de não dar importância para isso. Mas, cara, é muito importante. Você ter um sistema de exaustão bem feito, seu funcionário vai trabalhar bem, ele não vai ficar doente, fica tudo melhor, a cozinha fica mais limpa. E aqui no Brasil, a cultura pega um cara da calha, lá da esquina, monta uma coifa toda recravada, sem solda, sem critério nenhum, coloca um duto, chapa fina e um exaustorzinho motor e hélice. Às vezes funciona, mas muitas vezes não funciona. E a gente vem fazendo esse trabalho de conscientizar o mercado disso. Quando funciona? Por que a pergunta? Aonde eu vejo funcionar? Normalmente quando o cara tem pouco duto e pouca quantidade de gordura de fato, né? E normalmente quando o cara tem muita gordura ou muita temperatura ou muito espaço muito grande de duto, não consegue, porque o sistema está errado. Esse é o problema. Funciona quando? Quando é muito mais simples, com a churrasqueira residencial, para esses casos mais simplesinho, o cara que tem uma lanchonete, o cara só faz pão na chapa, para isso funciona, mesmo mais simples. Ele funciona desde que você tenha pouco duto, pouca curva, porque o exaustor axial ele não tem força de pegar todo esse volume de ar da coifa, espremer e transportar dentro de um duto. Então, se você tem pouco duto, se você faz ali um vaporzinho, ele acaba tendendo, mesmo com o risco do motor no fluxo de ar sair uma faísca e pegar fogo. Então, esses sistemas que a maioria tem, existe um perigo de pegar fogo. Iminente de pegar fogo. Sim. E aí você falou para mim da churrasqueira de casa. Na churrasqueira de casa, eu também sempre vou sugerir exaustor preparado para alta temperatura. Por quê? O carvão, você não tem domínio da temperatura. Ele vai chegar no máximo. Então, quanto mais carvão você coloca, mais calor vai ficar. Sim. Então, às vezes, o ar ele chega a passar 800 graus. Se você tiver um motor no fluxo de ar, ele vai derreter. Então, o ideal... o ideal é... Eu estou imaginando meus amigos nos comentários, eu te avisei, trouxa. Com 3 meses de trato funcionando, gênio, né? Eu coloquei lá, tem 10 metros de duto. Já não é legal, com 2 curvas. Então, são 2 coifas ligadas e elas se juntam ainda, para dividir ainda a tubulação.
Aí tinha um motor fora de 40, que é o que você fala que é só hélice e motor junto, né? O motorzinho vai atrás da hélice, é isso, né? Sim. E aí não tava puxando fumaça suficiente. O que que o gênio fez? Eu coloquei um na boca da coifa, assim, ó, bem em cima da parrilha. Cara, Fritou. com 3 meses é bom. Ele caiu assim, em cima da parrilha, caiu o motor. Bom. É. Nem o... Como que chama? O rebite. O rebitezinho aguentou, derreteu e derrubou o motor. É, o em de cima. alumínio derrete, com É. certeza. Caiu em cima da coifa, assim. Então, eu sei bem do que você está falando, porque normalmente quando o cara ainda tenta fazer uma gambiarra, ele põe aquele que o motor é separado, né? Da hélice. Fora do fluxo, isso. Que é o que a ar natural trabalha, ou qual é o motor de fato que a ar natural trabalha? Porque eu escuto todo mundo falar assim, ar natural é muito bom, né? Mas é caro. Ar natural é muito bom, mas é caro. Mas é caro por um motivo, né? Eu sei que tem vários motivos, mas em relação a motor, por que é mais caro? O cara comprar um axial ou comprar o da ar natural? A ar natural hoje, a gente trabalha, além de entregar um sistema funcional eficiente, que o cara tenha isso pelo menos nos próximos 5, 10 anos de vida do restaurante dele. E quando você trabalha com polia e correia, que é o caso desse exaustor que você está falando, o axial, que o motor é fora de fluxo, você tem um custo de manutenção periódica alto. Porque toda hora você vai ter que trocar correia, trocar polia, então isso incomoda. E a tendência lá fora, nos países de primeiro mundo, que tem sistema de exaustão, né, que eles têm a norma deles, é que não se trabalha mais com polia e correia. É que você aumenta e diminua o fluxo, a sucção da coifa de acordo com a demanda que você tiver de fumaça. Tá. Então, se você tem churrasqueira, você tem lá muito hambúrguer, está pingando muita gordura. Consequentemente, você está produzindo muita fumaça. Você aumenta. Menos gordura, diminui, economiza energia, menos ruído, tudo melhor. Sim. A ar natural hoje, a gente especifica o exaustor, que eu sempre falo, centrífugo limit load, que é fabricação nossa. Tá. É um princípio diferente do axial. Ele tem um rotor com pás inclinadas para trás, a própria rotação já tira a gordura, não tem acúmulo de gordura no rotor. Então é um equipamento que você liga, ele sempre vai funcionar. Embaixo você tem um dreno onde você esgota essa gordura, é lavável. Então, assim, é um equipamento pronto para trabalhar com gordura, fuligem. A tubulação para Não, lavar a tudo. tubulação inteira tem porta de inspeção a cada 1,5 metro. Que legal. Pra você ter uma ideia, tem cliente nosso que o próprio funcionário dele limpa o sistema. Claro, você abriu a portinha, você está acessando a parada. Quando você tem uma área técnica legal, seu próprio funcionário faz isso. Animal. E isso encarece. Um motor desse é muito mais caro, realmente, que um axial. O motor desse é muito mais caro, por quê? Porque ele é todo soldado. Quando você solda, você precisa estruturar o equipamento. A chapa não pode ser fina. Chapa mais espessa, mais aço. E o aço eu compro por quilo. Então, assim, eu uso muito mais aço do que a maioria. O nosso duto, para você ter uma ideia, ele é todo soldado. Para você soldar, tem que ser uma chapa de no mínimo 1 milímetro. Então, às vezes você pega um lance de 1,20, ele vai pesar 40 quilos, ele vai pesar 25 quilos. Então, assim, a quantidade de material que a gente usa, ela é grande. Isso, obviamente, encarece. Fora a engenharia, né? Que você sabe, a gente tem um setor de engenharia, a gente tem os projetistas, quer dizer, para você ter bons profissionais, você também tem que pagar bem esses profissionais, né? Então, é um sistema que a gente criou, a gente tem bom senso, tem coisa que a gente consegue dar opção para você como cliente. Vamos tirar isso para baratear, o que vai acontecer? A gente dá opção, mas até um certo limite, porque o nosso foco é qualidade. Não é vender o mais caro. Sim. Nosso foco é vender o que resolve o seu problema. Pode ser com lavagem ou não, mas a regra lá é assim, vamos fazer o melhor e o mais barato para o cliente. Boa. Vamos para as características, tá? Eu reparo muito quando eu vou em algum lugar que tem ar natural. Por exemplo, eu vou muito no Tradiça, que está pertinho da Trato, ali na Zona Norte. As coifas da ar natural, a tubulação, normalmente quando a gente tiver essas de inox ou de galvanizado, elas são a união dos dutos e rebite. Todo dono de hamburgueria que está me ouvindo já viu isso por aí. Ela une e tem rebite. Tá. O que acontece? Ali começa a vazar gordura com o tempo, ou vaza ar, né? Por que a da ar natural tem aquele esquema que ela fica com uma borda assim para fora? Entende o que eu estou dizendo? Parece que é uma... É uma flange. Isso. Parece uma conexão de escapamento de carro. Que tem uma... Por que daquele jeito? Daquele jeito você consegue estanquedade no sistema. O que é estanquedade? Não tem infiltração de ar.
Você garante que o ar vai entrar pela coifa e vai sair pelo exaustor. Consequentemente, não vaza gordura. Então você une uma flange com a outra e em volta você coloca silicone e parafusa. E aí você pressiona aquilo. E aí você evita o pinga-pinga de gordura. Tá. E eu acho que isso atende norma, tá? Não é que a gente inventou isso. A norma, ela pede para ser Pede que seja assim. Sim. Então todas que estão arrebitadas, em teoria, estão erradas com a norma. Errado. Sistema de exaustão para cozinha industrial. Quando a gente fala cozinha industrial, o cara que faz 50 refeições já é cozinha industrial. Tá errado. Tem que ser flangeada. Tem que ser flangeada. Tá. E aí outra coisa que parece, mas eu não tenho volume, aqui não vaza tal. Mas o custo que a gente sempre fala de ser elevado, por ser flangeado e parafusado, dá a facilidade de eu vou mudar. Vou diminuir um duto, desparafusou, põe outro. Você não perde, né? Não. Porque o arrebitado você vai puxar, vai estourar, não vai encaixar. Enfim, esse flangeado, além de me parecer, nunca peguei no material, é muito mais espesso do que as coifas que o pessoal está acostumado, né? Sim, uma flange daquela, que a gente está falando de barra chata, ela é pesada, é muito aço e além disso que você falou, permite desmontar. Porque o rebite, se você for tirar o rebite, a chapa fina ela vai empenando. Sim. Daqui a pouco você tem que unir de novo, vai ter que passar mais silicone. Silicone e gordura não se combinam. Então a superfície tem que estar muito limpa e aí você coloca o silicone, ele grudou, acabou, aí não vai vazar mais. Senão, se tiver ali qualquer espacinho, sujeirinha de gordura, o silicone ele não vai pegar, ele não absorve. Tá. E agora vamos para a caixa, que de fato é a coifa, é só aquela caixa, né? Sim, de inox. O resto é sistema. Sim. Então aquela caixa, a sua é de inox também ou é de aço? Olha. Bom, peraí, antes de continuar com o episódio, vamos fazer uma pizzinha Seara pra gente? Bora? Aí, ó. Falei que era rapidinho? Se liga só. Ó. Continua assistindo o episódio aí, ó. Qualidade vai te surpreender. A maioria dos lugares a gente sempre sugere inox. Vou te explicar por quê. Não é obrigatório, mas vou te explicar por quê. Tá. O inox, ele não tem porosidade. Então, na cozinha, é comum usar inox porque você passa um pano, tá limpo. A coifa, a mesma coisa. A diferença é que na coifa você não vai manipular alimento. Mas ali vai ter gordura e você vai ter que limpar. Então, por questão de praticidade, a coifa sempre é em inox. Tá. Se você faz ela zincada, o zinco ele é poroso, então ele começa a absorver gordura, vai ficando amarelado. Não sai. E dá uma sensação de sujeira, entendeu? Então, e a sua caixa também é arrebitada ou ela é soldada? Como que ela é feita? Qual a diferença do que a gente vê por aí convencionalmente? A nossa coifa, que é a caixa, ela é toda soldada, todos os pontos, para não ter vazamento de gordura. E existe uma inclinação para essa gordura escoar para um ponto só e você conseguir recolher essa gordura. Para você não ficar com gordura pingando na cabeça, com gordura. Então a gente faz a coifa de uma forma que você consegue escoar essa gordura, recolher, sangra a coifa e está pronta para usar. Por isso que as suas não é aquele chapeuzinho tradicional? Não, que a tendência hoje é caixote. Mas se ela é piramidal ou não, isso não vai influenciar nem na qualidade da exaustão. Isso é mais estético. Ah, tá, porque eu vejo que as suas são caixotinho mesmo. Tá? O importante é que a coifa, quando se trabalha com gordura, é que ela tem aquela bateria de filtros, que são os filtros inerciais. As maiores partículas de gordura, elas batem nesse filtro e elas escorrem, essas partículas escorrem para aquela calha coletora, que ali você vai coletar a gordura. Tá, para isso que serve esse filtro então? Sim. Tá, para reter essa gordura, né, as partículas maiores, e também ele serve um pouco para chama. Se você vai flambar alguma coisa de repente, a chama vai bater e vai voltar. A tendência é voltar. Se tiver limpo, tal, né? Vai proteger. A tendência é voltar ou pegar a gordura que tem no duto e incendiar? Depende. Se o filtro inercial estiver muito sujo, aí é perigoso. É perigoso ele puxar para cima para a tubulação. Sim. Combustível, né? Tá. A Ar Natural tem um sistema que eu já ouvi falar que combate isso, que é para evitar esse risco de incêndio. Como funciona esse sistema?
Desculpa estar sendo chatão com esse tipo de... Não, cara, mas é isso. De coisas mais técnicas, porque às vezes a galera tem dificuldade de entender como que uma coifa custa 1.000 e a outra custa 10.000. Sim, sim. Então é só para entender que tem essas características que valorizam o produto. Cara, fica outro tipo de produto, né? Tem o mesmo nome, mas é outra parada, né? Sim, sim. Como que funciona esse sistema A gente, infelizmente, eu já vi várias. A gente teve o caso, acho que o mais recente foi do Doriva, por exemplo, o Doriva BBQ, que acabou pegando fogo na cozinha dele. Não foi por causa do sistema de exaustão, mas eu já vi várias vezes acontecer por causa do sistema de exaustão. Uns que o cara perde a cozinha toda, uns que acaba perdendo só a coifa, né? Mas assim, é um risco muito grande, é bem perigoso isso, né? Porque a gente está o tempo inteiro com gordura em tudo, sistema elétrico e gás. E ainda óleo de fritadeira, normalmente tudo isso, tudo perto. Sim. Então o risco de acidente é imenso. Qual o sistema que a Ar Natural tem nas coifas que ajuda isso a não acontecer? Pelo menos com relação à gordura, né? A Ar Natural hoje, a gente fabrica o damper corta-fogo. O damper corta-fogo é uma válvula que sempre vai estar aberta. E ali você tem um termostato. Passou de uma certa temperatura, ele vai fechar e vai desligar o exaustor. É assim, é um primeiro combate ao fogo. Mas se for para pegar fogo, isso não resolve. Hoje em dia, existem sistemas, tem empresas especializadas que a gente até trabalha em parceria, com sistema saponificante ou CO2, como que funciona? A partir do momento que o damper fechou, você tem várias seções de duto, é injetado CO2 para apagar a chama. Tem um extintor embutido na parada. E muitas vezes o saponificante ele joga como se fosse uma espuma em cima da cocção para aquele fogo parar e tem uma solenoide no gás, na entrada de gás interligada que ela fecha para não ter risco nenhum. Isso em shopping é obrigatório. Por quê? Tem um aglomerado de cozinhas. Sim. Imagina, se você não tiver essa prevenção... Lascou. Mas a nossa ideia, assim, o que a gente torce é que no Brasil tem esse sistema de segurança, porque... Cara, isso poupa vidas, né? Isso é muito seguro, cara. E não dá erro? Imagina, você tá trampando de um lado ao outro, fecha seu bagulho e enche de CO2 em cima da sua... Olha, normalmente não dá erro porque esse sistema ele é travado como? Você tem termostatos em cima, que eles são duas chapinhas soldadas. E a cola dessas chapinhas, elas aguentam até uma certa temperatura. Se passar dessa temperatura, essa chapa ela vai romper. Rompeu é sinal que é fogo. Então é um sistema muito seguro, é um sistema que já tem redes de hotéis pelo mundo. Os países de primeiro mundo têm. Não. Cara, é para salvar a vida. Da hora, muito louco. Então por isso, mais uma vez, pessoal, por isso que às vezes o sistema é mais caro. Não é porque a gente enche o saco do Diego, né? O Diego tá rico. Não é porque o Diego tá rico. É porque o sistema é mais caro. Ele tá rico, mas não é por isso. Sacanagem. Bom, mano, você montou cozinhas... sistemas de exaustão em várias hamburguerias de São Paulo. Seu público maior é dono de hamburgueria ou ainda você tem um público muito grande, sei lá, de hotelaria ou de outros tipos de restaurante? A gente tem vários tipos de cliente, vários perfis de cliente. Desde o cliente final, que, por exemplo, se você quiser fazer um sistema, eu vou te atender, até empresas de engenharia que empreitam uma obra e no escopo deles está ali um sistema de exaustão para uma cozinha X que vai ter naquele empreendimento. Hoje, a Ar Natural tem uma grande porcentagem de hambúrguer, do mercado de hambúrguer. Porque o boom do hambúrguer, a gente meio que deu o boom junto, entendeu? E aí a gente começou a ficar conhecido no mercado, a gente pegou muita amizade e tal, e hoje, assim, no meio do hambúrguer, eu imagino que a Ar Natural seja a empresa mais conhecida, assim, de sistema de exaustão. Vocês vieram suprir uma necessidade também, que não tinha ninguém especializado, suprindo... Eu já ouvi várias vezes de umas coisas que você resolveu, de BOzão que ninguém conseguia resolver. Qual foi a coisa mais treta que você fez para hamburgueria? Cara, é que assim, quando você trabalha com hamburgueria, particularmente você produz muita gordura. É diferente do cara que faz arroz, feijão. É o pior problema da hamburgueria, é gordura. É o pior, cara, porque você faz bacon, você faz batata, quer dizer, tudo tem gordura. E por conta disso, precisa ser um sistema robusto. Só que quando você faz isso, você está pegando um problema da sua cozinha, canalizando e jogando para fora. Estou pegando aquela fumaça e estou jogando para fora. Isso pode impactar em N coisas. Por exemplo, cheiro. Cheiro de hambúrguer, meia hora é gostoso. Todo dia você estende uma roupa no varal, não é legal. Então aí seu vizinho vai reclamar. Barulho. Então, às vezes você tem um trecho de duto muito grande, você precisa colocar um exaustor com uma rotação um pouco mais alta. Isso vai impactar o quê? Em ruído. E aí,
a gente foi criando soluções de acordo com os problemas que a gente foi enfrentando. Encontrando no caminho. Cara, a pior situação assim que a gente enfrentou foi a do Pedro, do Pão com Carne, que todo mundo conhece. Foi mais difícil. Pô, cara, o Pedro ele deu sorte porque ele montou o delivery dele antes da pandemia. Ele nem sabia de pandemia. O negócio explodindo. A lojinha dele não funcionava, quer dizer, ali, né? Ele estava faturando ali. E aí ele deu a sorte de morar do lado de uma pessoa que tem ouvido único. Ouvido único é uma pessoa que ouve frequências que a gente, ser humano normal, não ouve. Então ela ouve mais barulho, né? E aí, cara, Caraca, a pessoa ficou assim, não tinha paciência e tal. E aí eu fui até o apartamento dessa pessoa. E aí quando eu cheguei lá, eu olhei todas as condensadoras assim do condomínio, todas com enclausuramento, cara, acústico, por causa dela. Aí eu falei, caramba, a empregada dela me atendeu, ela falou, olha, minha patroa é complicado por barulho, viu? Ela é muito sensível. Aí eu falei, Pedro, vamos ter que... Fudeu. Cara, aí a gente fez a nossa parte e aí o Pedro fez mais a parte dele. E aí ela começou a reclamar do cheiro. E aí a gente fez um tratamento também pro cheiro. Ah, mentira. Mas o que vai fazer pro cheiro? Cara, só que assim, existe cheiro e existe gordura. São duas coisas distintas. Gordura eu consigo reter fácil. O cheiro, você precisa absorver essas partículas minúsculas. E aí a gente fez lá carvão ativado e tal, e mesmo assim ainda sai um pouco de cheiro. Sai menos, mas ainda sai cheiro. Tá, pro barulho vocês fizeram o quê? A gente enclausurou o exaustor, fizemos uma caixa acústica. Caixa térmica. Térmica não acústica. Caixa acústica. E o Pedro fez uma casinha em volta acústica também. Caraca. Sim, para atenuar barulho de bomba d'água, do lavador, tudo. Então, quer dizer, fizemos tratamento Mas do essa fluido. vizinha ainda odeia ele, não? Hoje já ama? Cara, ela nunca mais falou. Então, se a pessoa ficou em Porque, silêncio... mas, de é porque- verdade, existe lei para isso, né? Sim. Então, se o ruído estiver abaixo do que a lei pede, ele nem precisaria ter feito a casinha. É que assim... É que eu sei que não vale a pena. Cara, existe a política da boa vizinhança. Então, quando você está num lugar, eu acho importante... O Pedro também, né? Ele achou importante... Pô, tá bom, eu tô aqui é meu ganha-pão, então vamos fazer tudo e mais um pouco para não ter problema. Porque a pessoa, às vezes, era meio desequilibrada, na rua, assim, encontrava funcionário do Pedro. Aí, resolvemos. Mas foi o pior, assim. Foi o mais difícil de resolver. Foi desafiador e, ao mesmo tempo, a gente aprendeu bastante. Mas a gente já trazia bagagem do problema do Big Kahuna, Mesmo problema? que mexe com brasa. O Big Kahuna também, há muitos anos atrás, atendi o seu Renato lá. O seu Renato tinha uma coifinha branca de zinco, um exaustorzinho. Ele estava naquele boom, que acho que foi depois da Veja São Paulo, vendendo pra caramba. Ele me chamou e falou, cara, meu vizinho quer me tirar daqui, cheiro também. Aí a gente fez um sistema lá, ele foi indicando a gente também. Aí conheci o Thiago da Smart, conheci o Pedro. E foi indo. Aí foi, cara. Você sabe qual que é a minha maior sorte na vida? Que aonde está a trato, o inquilino desse inquilino, em cima é o proprietário. E ele tem, tipo assim, 97 anos. E ele não sabe nem a hora que ele tá com fome mais, tá ligado? Então, tipo assim, ele não sente cheiro direito, ele não escuta direito, ele não vê direito. Porque a saída do meu exaustor dá pra varandinha da casa dele, assim. Aí quando eu abro a partir das 6 horas, ele já foi dormir, tá ligado? Sim. Ele dorme tipo 5 da tarde, então ele já fechou tudo. Mas às vezes eu saio, fico olhando assim, a fumaça sai, bate na janela dele e sobe assim. Cara, quando ele não estiver lá, aluga pra você, porque... Não vai ter jeito. Se outra pessoa alugar, já era. O cara vai implicar comigo eternamente. Com certeza. Agora, eu só fiquei curioso com a relação da gordura. Como que resolve? Porque a gordura vai subir, você tem que tirá-la de lá. E como você faz para ela não ir pro vizinho, para ela não ir pro prédio do lado, sei lá, o que você criou lá? Hoje em dia, tem várias soluções no mercado. A gente trabalha em parceria hoje com uma empresa chamada Melting, que ela fabrica ela é especialista em filtragem. Então, consequentemente, a filtragem é feita na coifa e eles fornecem uma coifa com essa filtragem. Antigamente se usava muito água, mas a Melting conseguiu desenvolver um sistema que chama Multivortex, que é um sistema que por atrito do ar com o inox, você consegue reter até 96% de gordura. Uau, mano. E ainda é lavável. E além disso, a gente trouxe da China uma tecnologia que promete também, a gente está testando bastante,
que promete assim, você aperta um botão, não vê mais fumaça. Então a gente está fazendo teste para poder colocar nossa marca e falar, olha, isso aqui resolve. Se quiser pôr de teste lá, pode pôr, tá? É. Me De chama, repente, né, o seu é pior e meu você ainda usa brasa, né, uso cara? brasa. É tenso. O que é a lavagem? Acho a última pergunta técnica que eu vou te fazer. Você fala a coifa com lavagem. É só a água mesmo que escoa para segurar a gordura? É isso, basicamente? Quando você fala sistema de filtragem com lavagem, independente se ele é na coifa ou se ele é numa caixa, você precisa que a fumaça ela passe lentamente por uma cortina de água. Quando ela passa lentamente por essa cortina de água, a água ela abraça a gordura e desce por gravidade no reservatório de água. E essa água normalmente tem um detergente que oxigena as partículas de gordura. A partícula de gordura vira uma nata e aí a bomba d'água ela pega só a água do fundo, que está limpa, e ela bombeia para esses bicos pulverizadores de água. Então é um sistema que ele circula e a fumaça vai passando. E depois você vai lá e retira só essa nata. E aí depois a água você vai lá e troca, retira essa nata, semanal, vai depender da demanda. Dependendo do quanto de gordura vai Sim, sobe. coifa lavadora, o princípio é o mesmo, tá? Tá. Da hora. Bom, dentro de hamburgueria o tempo inteiro, a vida inteira quase agora full time fazendo coifa e sistema de exaustão de restaurante. Você fez muitos amigos no rolê? Cara, eu só ganhei amigos, cara. É? Pô, eu não posso nem... Cara, eu não tenho o que falar, assim. Eu não sei se eu tive sorte, mas eu tenho uma coisa na minha vida. Se você dá amor, você recebe amor, cara. E, assim, eu recebi amor dessa galera, cara, do hambúrguer. Assim, eu só tenho que agradecer. Lógico que a gente fez nossa parte, pô. A gente tenta acertar todos os dias, parte profissional. Mas, cara, são amigos, mas não é aquele amigo que você vai na casa dele, não é. Mas, cara, são amigos que você quer o bem do cara, o cara quer seu bem. E, por exemplo, a gente faz as lojas Bom Bife do Netão. Cara, quem me passou o contato do Netão foi o Thiago da Smart. Pô, tô aí, cara, fala com ele. Então, assim, todo mundo torcendo pro cara ir bem. Então, eu só tenho amigos, não tenho uma pessoa, não tenho um inimigo nesse meio. Vou mostrar um inimigo seu. Põe um inimigo na tela. Esse cara falou mal de você, vamos ver. Fala, Diegones. Me incumbiram para vir hoje dar um recado para você. Falaram que a missão é fazer você chorar. Mas quem faz a gente chorar é você quando manda a conta, né, da exaustão. Brincadeira, cara. Você sabe que eu tenho muito apreço por você. Você é um cara muito legal, você é um cara muito humano, você é um cara divertido, você é um sonhador, você é um cara que está aí para tentar fazer o mais legal possível, né? O melhor que você pode, numa empresa familiar que você está tentando conseguir seu espaço. A gente acabou se conhecendo profissionalmente, a gente fez a coifa com vocês, era um grande desafio lá no delivery, e aí a gente acabou se aproximando, né, por causa de uma desgraçada que enchia nosso saco, e a gente acabou criando um projeto bem legal, a gente acabou criando uma novela da coifa, e aí disso virou uma amizade pessoal, né, e cara, fico muito feliz de te ter como amigo, acho você um baita profissional, acho você um cara já do nosso mercado bem consolidado, um cara que me ajuda muito, né, que sempre a gente tá junto. E cara, parabéns por todo esse rolê, parabéns por estar aí falando um pouco também, e um grande abraço, cara, valeu, nós. Pedrão não podia ser diferente, falei, cara, tem que colocar o Pedro Pedrão é pra demais, falar, cara. porque o Pedrão fez essa novela, inclusive ele colocou isso no Instagram, parecia essa novela, ele mostrava todo dia nos stories, tudo que estava acontecendo. Cara, como que é lidar com isso? Porque assim, normalmente você dá um preço. Aí esse é o preço do sistema de exaustão, esse aqui é o orçamento para a gente instalar isso na sua hamburgueria, certo? Provavelmente você fez o mesmo com o Pedro. Ó, Pedro, esse aqui é seu orçamento. O dele é um orçamento infinito, mano. Porque normalmente o cara, mano, não dá para resolver. Isso aqui que eu te passei é isso. Como que você consegue lidar com isso? Porque, mano, é muito trampo e são coisas que às vezes não dá para calcular direito, né? Porque é ir, é voltar, é mandar um funcionário, é voltar e faz. Como que você conseguiu lidar dentro dessa novela com tudo isso aí, mano? Cara, é que assim, a gente, ao longo do tempo, a gente vai enfrentando tantos problemas juntos com amigos como o Pedro,
que a gente começa a sempre ter um atendimento o mais sincero possível e tentar fazer o cliente entender possíveis problemas que ele pode ter. Então, a gente começa com uma solução X e a gente sempre fala, olha, você pode precisar de um tratamento acústico, aqui você pode ter problema de cheiro, tem uma janela. Então, a gente nunca promete milagre para o cliente. É um atendimento sempre falando bem a real, bem aberto. E quando a gente faz isso, o combinado não sai caro, né? Quando a gente combina, o caso do Pedro, ele já sabia, então ele já estava prevendo isso, a gente fez um primeiro sistema, depois a gente foi adicionando. Mas, cara, eu falo que cada obra é uma novela diferente, é um filme diferente. Porque você tem uma expectativa, o outro tem uma expectativa. Às vezes o cara ele fez uma rescisão no trabalho dele, está montando uma hamburgueria. Cara, ele é um sonho dele. E aí, se ele tiver um problema, a gente tenta sempre ajudar, cara. Tem caras no meio do hambúrguer, que lá de trás, que os caras não eram nada, cara. Os caras não tinham cartão de crédito, não tinham crédito no mercado. Para fazer a coisa. E você vê o cara assim, você fala assim, meu, te faço em 10 vezes, cara. Tem cheque? Não. Vai me pagando aí. Porque, cara, você sente assim, sabe? Você vê que a pessoa é correta. Então, é com esse sentimento que a gente trabalha, cara. Bem humano mesmo. Bem humano, cara. Cada caso é um caso. Da hora. Isso é muito legal. E eu acho que é por isso que você deu muito certo no rolê do burger. Porque eu acho que você reparou mesmo que o rolê do burger é muito humano nesse sentido. Sim. Normalmente, quando dá BO com um, dá com todos, vai todo mundo lá correr, vai todo mundo querer ajudar, vai todo mundo querer participar e fazer alguma coisa. Então, eu acho muito legal quando a gente consegue, de fato, ter fornecedores, parceiros, prestadores de serviço que entendem isso, que tem essa mesma vibe que o rolê do burger tem. Bom, mas eu quero saber o que você está pensando de novo, né? Também fico sabendo das coisas, que tem novidade, que tem projeto, o que você pensa para o ano que vem. E a minha maior dúvida, você nunca pensou num produto economy, de falar assim, pô, vou atender as hamburguerias menores com a expectativa alinhada. Ó, eu vou ter um produto ar natural, mas que ele não é o prêmio, esse aqui é um produto que vai resolver mais ou menos. Ou não é a política, mas não quero fazer assim. É que isso está em pauta, tá? Isso, a gente tem projetos futuros para trabalhar com uma linha mais de combate, digamos assim. Só que hoje, com o espaço fabril que a gente tem, a quantidade de funcionários, a gente trabalha no nosso limite. Então, ano que vem, a gente está adquirindo um terreno do lado da fábrica. Nós vamos duplicar a área fabril. A gente vai investir em máquinas mais ainda, em processo, em pessoas. Para a gente conseguir ter um espaço de ociosidade no nosso processo. E aí sim a gente vai pensar em, de repente, trabalhar com uma linha mais de combate, porque eu preciso faturar, porque eu tenho uma quantidade de horas ociosas da fábrica. Tá. E além disso, a gente vai mudar o designer da nossa coifa. A gente vai ter uma identidade bem legal, vai ser uma coisa bem instagramável. Que é? Não, dá em primeira mão, vai. Pelo menos vai mudar a caixa. Sim, com certeza. Consegue falar um pouquinho só? Vai dar um pouquinho, um spoilerzinho? Cara, a gente não tem ainda um desenho definitivo, mas a gente vai fazer uma coifa que ela vai fazer a exaustão e ela vai te dar a possibilidade de você fazer insuflação depois, se você quiser. Então ela vai ter esse recurso. Tá, e aí agora eu preciso perguntar, que o cara em casa, agora ele vai pensar, se ele não explicar, eu vou ter que ir pro Google digitar insuflação. O que é insuflação? Insuflação é o seguinte, a coifa, ela tira o ar. Quando você tira o ar, você deixa a sua cozinha negativa. Negativa é o quê? Você puxa o ar de outros ambientes para dentro da tua cozinha. E muitas vezes você não tem boas entradas de ar. E aí você tem uma passagem pequena, o ar entra com uma velocidade alta, tira a fumaça, começa a dispersar e atrapalha a exaustão. Então o que a gente faz? Por isso que boqueta de cozinha normalmente esfria a comida. Aquele vento do cara, entra cabelo, a gente sabe como é que é. Então a gente coloca a insuflação, a gente pega o ar de fora, filtra poeira, filtra inseto e devolve. Então a gente só está repondo. Então a nossa nova coifa, eu quero que ela tenha essa possibilidade. Ah, eu preciso de insuflação. Beleza, a gente só engata um duto lá e a máquina e vai ter, e vai funcionar. Animal. Resolve milhares de problemas. Muitos, cara. E também, assim,
a sensação térmica da pessoa. Porque assim, cozinha nunca vai ser gelada. Não. Nunca vai ser ar-condicionado, não adianta. Mas eu sempre falo para todo mundo, o vento batendo na pele da pessoa constantemente, não precisa ser tão rápido, ele está roubando temperatura de você, então é uma troca de calor. E aí você tem uma sensação térmica melhor. Melhor. O cara consegue ficar na frente da chapa ou do broiler que seja e não ficar ali cozinhando junto com a proteína. Exatamente. Isso é legal. Eu vou tirar uma dúvida que essa é minha. Quando você monta um sistema de exaustão muito bom, né, em cima de uma parrilha ou de uma churrasqueira, de fato aumenta o consumo do carvão? Porque o que atiça o carvão é o oxigênio. Se você começar a fazer puxar muito ou fazer uma troca muito forte, eu acho que isso vai brasear com muito mais intensidade o carvão. Ou estou falando bobagem? Isso depende muito do formato da churrasqueira que você tem. Então a gente sempre tem que ter em mente o seguinte: o ar ele bate no carvão, ele passa pelo carvão, o carvão fica mais incandescente e você está consumindo mais carvão. Se você tem uma churrasqueira, por exemplo, que ela é uma cuba fechada e você tem uma boa exaustão, você vai ter menor consumo de carvão, porque o ar não está passando pelo carvão. Tá. Embora um pouco pega, né? Mas tem gente, por exemplo, que usa a exaustão para acender o carvão. Então, por exemplo, às vezes você precisa virar brasa logo, né? Então você coloca um pouquinho de carvão lá em 5 minutos virou brasa. Porque você aumentou, o ar passa e você consegue. Aí depois você diminui. Então o que eu falei não é nenhuma bobagem, tem a ver, Não, né? Se você tiver uma exaustão muito forte, você precisa calibrar no inversor. Senão você começa a gastar muito carvão. Tem um ponto de equilíbrio. Mas, por exemplo, seu caso, vou dar um exemplo. Se eu for lá, eu vou entender como que é a sua churrasqueira. Tá bom, vamos fazer uma exaustão forte? Vamos, mas aí faz isso na sua churrasqueira, tampa aqui e tal, e aí os dois vão trabalhar em conjunto. Ele arrumando o problema, querendo mexer na minha churrasqueira ali. Já tô vendendo uma... Já arrumou confusão comigo. Isso aí. Se palpitar na minha churrasqueira já vai dar ruim. Mas tá bom. Bom, Diegão, muito obrigado, tá? Tô bem feliz que você topou falar. Tem um monte de coisa técnica que eu gostaria de falar para as pessoas. E estando do outro lado, eu sei que é sonho de muita gente ter ar natural. Que isso aí, Ira? Presentinho? Presentinho. Aí, ó, o que o Diegão trouxe. Calma aí que eu já concluo. Bonezinho da Ar Natural. A morcinha bonito, azul. Deixa aqui na minha mesa. O que é isso aqui? Ó! Caramba, eu falei pros meninos da 24 Print esses dias. Arruma uma agenda pra mim que eu preciso anotar algumas coisas e tal. E eu sou moda antiga. Sim. Então eu gosto de escrever as paradas. Também. Até, por exemplo, eu vou entrevistar, então eu escrevo alguns tópicos, algumas paradas que eu escrevo no celular e eu perco. Aí eu não acho mais. Obrigado. Obrigado. Quantos anos você tem? Presente. Eu tenho 31. A gente é quase da mesma geração. O hábito de escrever. O hábito de escrever. Sim. Ninguém entende que eu escrevo, tá? Às vezes nem eu, mas eu escrevo. Obrigado por se propor a vir falar do produto, a falar do sistema de exaustão. Como eu estava falando, às vezes a gente tem o sonho de ter, e eu sei que tem um monte de hamburgueria assistindo a gente que não tem grana para colocar, por isso que eu falei desse produto mais economy. Espero que um dia você consiga ter algo mais barato, com a mesma qualidade da Ar Natural. E o mais legal de tudo, eu escuto a galera falar da Ar Natural sem o tom pejorativo, sem aquela parada de o Diego é careiro, não é isso que eu escuto. Eu escuto que o produto é muito caro, hoje eu não consigo colocar. Então, a galera conseguiu, com o tempo, enxergar o valor que tem o produto, que é o que a gente mais falou aqui, que é caro mesmo, mas é caro porque ele tem um valor agregado muito grande e ele cumpre o que ele promete. Sim. Então, o cara que, quando ele consegue ter condições de colocar uma coifa da Ar Natural, ele zera o problema dele, né? Sim. E, às vezes, é só questão de fazer conta, galera. Se você ficar gastando muito com uma coifa ruim e repara, e arruma, troca, e motor, e tubulação, com um ano de trato, eu troquei 3 vezes o motor. É custo, né, cara? É custo. E não é só o custo do motor. É o dia que você não trabalhou. Ou o dia que... Teve um stories que eu fiz, até mostro, todo mundo conhece já esses stories, que o motor parou no meio da operação. Parrilha cheia de hambúrguer, fritadeira torando, tudo torando. Mano, a hamburgueria virou a Serra de Santos. Ninguém se via dentro. Não, ficou, mano, um breu assim. Eu falava pros funcionários, falei assim, mano, vai lá pra fora. Eu vou, fecha o iFood, fecha tudo. Eu vou finalizar os hambúrgueres que estão na grelha, soltar e a gente para por hoje. Sim. Porque eu ia fazer mal aos meus funcionários. Eu podia ficar lá porque eu sou o dono, o idiota. Mas os funcionários falaram, vai lá pra fora. Tava todo mundo, parecendo que tinha fumado baseado, todo mundo com olho vermelho. Falei, mano, vai todo mundo lá pra rua porque não dá mais.
e aí você perde aquele dia. Sim. E no outro dia, se você não arrumar alguém para lá colocar outro motor, você perde o dia de novo e por aí vai. Então, todos esses custos precisam estar bem claros, né? E uma coisa que eu sempre falo, que existe um prejuízo incalculável por você não ter um bom sistema de exaustão. Qual o prejuízo que é? Imagina uma mulher, lavou o cabelo, vai comer na tua hamburgueria e, cara, mulher não lava o cabelo todo dia normalmente. É um Ela trampo, sai né? com o cabelo defumado. Cara, ela não vai mais voltar. E ela vai falar para as amigas não voltarem, para o casal de amigos. Então, assim, é um prejuízo que você não vai calcular. Então, o sistema de exaustão também. Eu pedi pra desculpa aos meus clientes que saem de lá sempre defumadas todas as vezes que vão lá. De fato, não tem jeito. Mas vai Quando você melhorar. tem um sistema, realmente isso... Fora a sensação térmica, que a gente fala muito. A Trato, eu brinco com os meninos que ela enche no frio. Porque a parrilha vira lareira. O cara vai porque é um lugar quentinho, é aconchegante, Sim. é gostoso. No calor, mano, é punk. Calor é só delivery. O cara às vezes vai lá, ele chega lá, ele fica um pouco, fala, eu vou levar pra viagem. Porque é quente. O salão é pequeno, tem 60 metros quadrados, com uma parrilha de 1,5 torando. Sim. E um sistema de exaustão que hoje não é o ideal. E eu falo isso abertamente, tá, galera? Porque eu não gosto de mistificar uma parada, acho que eu sou o André da Trato e tudo meu funciona. Não funciona. Tem um monte de coisa que ainda dá errado, um monte de coisa que não é bom o suficiente ainda, porque a gente está no mesmo barco, não tem jeito. Então, obrigado por ter compartilhado todas essas informações. Eu pesquisei bastante, já estudei bastante sobre isso, mas eu queria desmiuçar isso para a galera entender de fato. Fechou? Mano, considerações finais para sua câmera, dá um salve para a galera. Galera, eu agradeço muito a oportunidade aqui do André, poder falar um pouco para vocês sobre exaustão, poder fazer esse trabalho junto com vocês e às vezes você não tem condições de ter um sistema hoje, você está no começo, eu entendo, eu no seu lugar também teria um sistema mais barato, mas se você quer expandir, se você quer que o sistema da sua cozinha seja, que o ambiente seja saudável, coloca isso no teu radar como objetivo e tenha que você vai ver que vale muito a pena. Boa. Tá bom? Procura o Diegão também, se você tiver uma proposta para fazer. O Diegão é um cara muito humano, já ouvi isso não só dele, como de vários donos de hamburgueria. Então, às vezes, ele consegue te ajudar aí, óbvio, dentro das possibilidades, porque não existe almoço grátis e ninguém consegue fazer caridade porque você compra o produto. Sim. Então, procura o Diegão aí, quem tiver dúvida, @arnatural, é isso? @ar.natural. @ar.natural. E o seu pessoal? Só colocar Diego Arnatural que vai achar. Aparece lá. Vai cair. Fechou. Muito obrigado, pessoal, para quem assistiu o episódio completaço. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho no canto da tela aí, compartilha, clica no aviãozinho, manda para os amigos também. Fechou? Muito obrigado para quem chegou até o final do episódio. Valeu 24 Print Creme Americano por me ajudarem nesse rolê. A Seara, que eu acabei de derrubar o melhor bacon do rolê. Expresso Delivery, Fornoflex e Gulodice. Valeu, vocês são demais. Até a próxima. Eu fui!